Tudo bem com vocês, caros alunos e alunas, né? Aqui é o professor Eduardo com mais uma videoaula de ciências e de biologia também, né? O nosso tema de hoje são os biomas do Brasil. Você sabe que é um bioma, tá? Então, se sabe, enriqueça o seu conhecimento. Se não sabe, vamos conhecer agora, tá? Então, vamos à definição. Biomas são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. O ecossistema nada mais é que um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como seres vivos, tá? Plantas, animais, micróbios, né? E também de componentes abióticos, que são os elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e os minerais. Bom, então vamos lá falar um pouquinho aí sobre os principais biomas que existem em nosso país, né? Então, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o Brasil possui pelo menos 6 biomas: Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o bioma do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em extensão, só perde para a Amazônia, ocupando aproximadamente 25% do território nacional. Ocorre principalmente nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mas é encontrado também em outros estados como Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins. Esse bioma é caracterizado por uma estação seca rigorosa e clima quente ao longo do ano. A maioria das árvores tem pequeno porte, muitas delas têm troncos retorcidos, tá certo? Entre elas crescem arbustos e capim. O bioma do Cerrado compreende diversos ecossistemas, ambientes em que predomina a vegetação rasteira, como os campos rupestres e ambientes de mata, com predomínio de árvores como o cerradão. Entre os animais destacam-se o lobo-guará, o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira, o veado campeiro, a cotia, a paca, o porco do mato, o jaguar, a jaguatirica, a onça, a anta, a ema, a maior ave das Américas, né, a ema, a seriema, a arara azul, muitas espécies de anfíbios, anuros, serpentes e lagartos, além de muitos insetos, tá bom? Bom, uma curiosidade também da vegetação é o seguinte, pessoal: as árvores do cerrado, eles têm uma raiz muito grande. Para quê? Como o lençol freático é bem profundo, então as plantas adaptadas têm que ter raízes muito grandes. Para quê? Para alcançar lá no subsolo, no sistema subsolo, essas lençóis freáticos e assim obtenção de água, tá legal? Então, entre as plantas, nós temos babatimão, ipê amarelo do cerrado, sucupira, buriti, indaiá, gabiroba, capim, flecha, tamarindo, jatobá, cagaitá, catuaba, fruta de lobo e pequi. São exemplos de espécies vegetais comuns no cerrado. Como a adaptação ao clima seco, a casca das árvores é espessa e as folhas são grossas, o que diminui a perda de água por transpiração pelas folhas e favorece a sobrevivência da planta. Na época da seca, há também plantas que ficam sem folhas, né? Então, como vocês sabem aí, é justamente pelas folhas que as plantas elas fazem a chamada evapotranspiração, ou seja, elas perdem grande quantidade de água para o meio ambiente. Então, pelo tamanho da folha, dá para você saber se a planta é de ambiente úmido ou ambiente seco. Então, você pega uma planta, vai lá na Amazônia ou da Mata Atlântica e compara com uma planta do Cerrado, você vai ver que a folha tem diferença, além da raiz, como eu já disse para vocês. Tá bom? Então, só para você conhecer as adaptações. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Pantanal, o outro bioma aqui do nosso Brasil. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta e abrange os estados do Mato Grosso do Sul, estendendo-se pelos países da Bolívia e do Paraguai. Recebe esse nome Pantanal porque forma um pântano, né, quando alagado. Embora seja o mais conservado dos biomas brasileiros, ultimamente o Pantanal vem sendo ameaçado pelos interesses econômicos de pessoas e de grupos empresariais. Infelizmente, né, pessoal? O homem ele vem desmatando, ele vem
não realizando a chamada sustentabilidade. Isso é um problema muito sério. O Pantanal ocorre em uma região plana banhada pelo rio Paraguai e seus afluentes, Cuiabá, Aquidauana, Miranda e Negro. Nos meses de cheia de outubro a abril, os rios transbordam e inundam extensas áreas. Mas essa inundação é lenta, por isso os animais têm tempo de migrar para terrenos mais elevados. Parte da vegetação alagada morre e a matéria orgânica formada na decomposição vai servir de alimento para vários animais, principalmente peixes. Olha que interessante. Nos meses de seca, de maio a setembro, baixa o nível das águas, deixando nutrientes que fertilizam o solo. A vegetação cresce novamente nas áreas antes alagadas, reiniciando o ciclo. Então ocorre uma certa sustentabilidade aí, né? A fauna do Pantanal também é muito rica, tá? Nesse bioma vivem aproximadamente 650 espécies de aves, como o tuiuiu, né, que é uma dos símbolos do Pantanal, a garça, o biguá, a biguantinga, as corujas, as araras e a arara azul. Existem também muitas espécies de peixes em rio do Pantanal. Entre eles estão o dourado, a piranha, o pacu, o curimbatá, a pirapitanga também. Tá? Peixes como jacaré, sucuri, jararacas também são abundantes nesse ecossistema. A abundância das águas atrai mamíferos aquáticos, como a lontra. Muitos outros mamíferos podem ser observados: anta, cervo do Pantanal, capivara, onça-pintada, entre outros. A flora do Pantanal é representada principalmente por carandá, buriti, manduvi, aromita ou esponja, castelo ou pau-branco e piri, entre outros. Tá? Então esse foi o Pantanal. Vamos falar um pouquinho sobre a caatinga. A caatinga ocorre na região nordeste do Brasil e ocupa cerca de 11% do território nacional. A vegetação da caatinga apresenta adaptações ao clima seco característico do sertão nordestino, semelhante um pouquinho às plantas do cerrado. Muitas nações indígenas vivem há gerações na caatinga. Tá? Essa vegetação, ora, se apresenta como florestas e árvores de pequeno porte, gradativamente com caules retorcidos, ora com casca, ora com vegetação rasteira. A alternância de uma curta estação chuvosa com uma prolongada estação seca é característica do clima semiárido do sertão nordestino e explica a transformação da caatinga durante o ano. No período das chuvas, a caatinga se apresenta verde, árvores e arbustos cobrem-se de folhas e flores, as gramíneas brotam e crescem rapidamente. Muitos rios que estavam secos voltam a ter curso de água. Na estiagem, período da seca, as árvores e arbustos secam, as folhas caem, gramíneas aparecem, a caatinga assume então a coloração pardo-cinzenta. Então algumas plantas elas perdem as folhas e criam espinhos, como é o caso dos cactos. Para quê? Para evitar a desidratação. A palavra caatinga tem origem do tupi e significa mata branca. Ca quer dizer mata e tinga quer dizer branca. Os indígenas deram esse nome à mata porque, aos períodos de seca, algumas plantas perdem as folhas, tornando-se realmente esbranquiçadas, pardo acinzentadas. Tudo bem? A maior fonte de água da caatinga é a chuva, que em geral é pouca e não distribui regularmente pela região. As plantas e os animais desse bioma possuem adaptações que lhes permitem a sobrevivência nessas, como lá. Além dos cactos, são plantas comuns na região as bromélias, jurema, o umbuzeiro, o angico e o imbaré, entre outras. A fauna também é muito rica. O carcará, que é o gavião, o tatu, peba, o veado catinheiro, maracajá, cascavel e jiboia são alguns animais que vivem na caatinga, além do grande número de lagartos como o teiu, os insetos, entre outros animais. Tudo bem? Então aí nós falamos um pouco da caatinga. Vamos aí para os pampas gaúchos para finalizar. Os pampas localizam regiões de planícies e são conhecidos também por campinas ou campos que correm no sul do Brasil.
principalmente no Rio Grande do Sul. Os pampas são caracterizados por temperaturas relativamente baixas, principalmente em inverno, e por uma formação vegetal característica, na qual predominam as gramíneas. Também ocorrem pequenas árvores e arbustos. Essas pastagens naturais favorecem as atividades pecuárias. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, há campos inundáveis, como o Banhado do Taim, Rio Grande do Sul. São conhecidos como campos brejeiros ou brejosos, tanto no litoral quanto no interior. Esses campos são grandes extensões de terrenos alagadiços ou sempre úmidos, cobertos predominantemente por gramíneas, mas também por certo número de plantas aquáticas, como o jacinto d'água e outras espécies vegetais que dão ao terreno a aparência de campo. Os campos brejosos são verdadeiros santuários ecológicos que abrigam diversas espécies animais. Entre elas podem-se observar capivaras, ratões do banhado, cisnes, texãs, flamingos, patos, marrecos, borboletas, sapos, rãs e muitas outras espécies de vertebrados. Os pampas constituem um dos ambientes campestres com maior diversidade de espécies do mundo, entre plantas e animais. No entanto, esse é o bioma menos preservado do Brasil pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Apenas 0,36% do seu território estão transformados em área de conservação. Então, portanto, as áreas de conservação, elas quase que não existem lá no Pampas Gaúchos, tá legal? É isso aí. Estamos finalizando mais uma aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês aí, pessoal. Bom conhecimento aí. Conhecimento é tudo. Muito obrigado por assistir essa videoaula.